Bem, pessoal, recebi muita pergunta aqui nos comentários sobre a Covid e a necessidade de afastamento de trabalho, de isolamento, né? Pós-Covid, eu vou explicar para vocês como está esse fator hoje, né? Que mudou no mundo inteiro, né? Vamos lá, né? Para vocês entenderem. Quando a Covid chegou lá em 2020, né? A gente realmente se espalhou pelo mundo, a gente estava completamente perdido. E existiam os tipos de orientações mais diversas, né? Depois isso foi regulando e a gente ficou naquele clássico, né? Afastamento, né? Por 10 dias, 12 dias. E isso foi durante muito tempo, durante toda a pandemia, né? Toda doença, ela, para a pessoa ter um afastamento, ter um isolamento, ela precisa de orientação médica, né? Quando a gente estava no boom da pandemia, né, milhares de pessoas morrendo todos os dias, a gente tinha uma orientação muito rígida. O tempo foi passando, essa orientação foi flexibilizando, natural, porque o vírus deixou de ser tão grave, não que não é grave, ele continua sendo, mas é muito menos, né? As pessoas estão mais vacinadas, estão mais protegidas e realmente houve uma flexibilização muito grande. Hoje, né, por que vocês colocaram aqui nos comentários? Muita gente falou, não, eu tive Covid, o médico só mandou me afastar 2 dias, que eu já estava sem sintoma. Outro colocou, não, pediram para eu usar máscara por 10 dias. Hoje, o cenário que a gente vive de Covid está se aproximando, está ficando muito próximo do que a gente vive da gripe, né? Então, o que acontece, né, Júlio? Com a grande mudança, né? A Covid, em primeiro lugar, para vocês entenderem, ainda, eu fiz um vídeo aqui falando para vocês, é mais grave, muito mais grave do que a gripe. Ela dá muitos mais efeitos, né? Ela tem muito maior índice de mortalidade, de internação, mas está muito mais perto do que era antigamente, quando ela era muito mais grave. E, assim como acontece com a gripe, a avaliação hoje começa a ser individualizada. Como assim? Você vai chegar para o médico, vai passar pelo médico, o médico vai te avaliar, vai ver se você está com sintoma, se você não está com sintoma, né? Quando começou esse sintoma, quanto tempo você está sem sintoma, e a partir desse cenário, ele vai te dar orientação individualizada. Parece uma regressão, porque você fala, não, Júlio, antes era simples, eu tinha Covid, o médico dava 10 dias. Por que mudou isso? Porque a doença mudou. Então, hoje em dia, a análise do tempo que você vai ficar ou em isolamento ou afastado, não vai trabalhar, vai depender do seu sintoma, da avaliação do seu médico, né? Para ver o seu contexto e dizer quanto tempo você vai estar afastado. Então, essa revolta que às vezes a pessoa fala, o médico só deu 2 dias, o outro, o médico deu 7 dias. Por quê? Porque hoje é individualizado. É que nem eu falar para vocês, fulano tem um tumor cerebral e ficou 10 dias afastado. Ou fulano teve uma gripe e ficou só 1 dia afastado. Por quê? Porque o médico individualizou o caso. Então, hoje, para Covid e afastamento de trabalho e isolamento, é uma avaliação individual, tá bom? Júlio, ainda existem os guidelines, existe a orientação do OMS, existe a orientação do Ministério da Saúde? Sim. Mas mais importante do que tudo isso vai ser a avaliação do seu médico, vendo individualmente, no seu caso, quanto tempo você vai precisar ficar afastado. Vai ter gente que vão ser pouco período, outro tempo maior. A utilização de máscara, em especial se você tiver com sintoma, vai precisar estar utilizando. Mesmo que ele te libere para fazer as coisas, não precisa ficar em isolamento, porque você vai passar menos para as outras pessoas. Mas pergunte a ele também, que ele vai analisar no seu caso quanto tempo precisa, tá bom? Então essa é uma mudança importante sim, mas é natural, a evolução do nosso conhecimento, da medicina, da vacinação, fez essas mudanças acontecerem, tá bom? Espero ter ajudado.